É isso aí, começamos agora mais um podcast e hoje a gente vai entrevistar Igor Felipe, pesquisador e cineasta. Eu costumo, Igor, a não apresentar as pessoas, eu gosto que elas se apresentem. Então, com a palavra, quem é Igor Felipe? Opa, obrigado aí, Will, galera do podcast, Igor, Bruxão, João Paulo. Obrigado pelo convite aí para estar aqui hoje conversando. Bem, eu sou cineasta, sou pesquisador, né? Já trabalhei em várias funções aí da produção audiovisual. Hoje trabalho muito mais com produção e pré-produção, mas também sou pesquisador, né, da academia, faço doutorado no programa de pós-graduação em estudos da mídia e tenho pesquisado, né, a relação de cinema com política, com movimentos sociais, e esses são os focos das minhas pesquisas, né? Minha primeira pesquisa foi uma análise do filme Utopia e Barbárie, que é um filme de um cineasta chamado Cyril Tendler, onde ele passa aí 50 anos de história, onde ele conta um pouco da vida dele, mas ele conta um pouco dessa geração, que é a geração de maio de 68, né? Então o Silvio traz muitas referências e a partir daí, a partir desse filme eu vou debatendo escolas e vou debatendo a própria biografia do Cyril Tendler e vou trazendo dentro desse meu trabalho de dissertação, né? Hoje, precisamente, eu continuo na mesma temática, mas eu estudo audiovisual vinculado à questão agrária, à questão da terra, né? Então, filmes que trazem essa temática da luta no campo, né? Como Cabra Marcado para Morrer, Terra para Rose, Arquiteto da Violência, Sonho de Rose. Então, vários filmes que trazem essa temática, mas em especial filmes que têm uma ligação com o MST, né, que eu escolhi esse movimento por ser um movimento mais estruturado e que hoje conta também com um grupo de produção audiovisual chamado Brigada Eduardo Coutinho, né? O MST então, também é um dos movimentos mais antigos, né, da luta de terra aqui no Brasil. Sim, o MST desde os anos 80 está aí, começando lá no sul do Brasil e hoje está em praticamente todos os estados, né, do país. Gera muita repercussão quando a gente fala de MST, porque há muito desconhecimento sobre o que é o MST, né? Claro, nem todo movimento político, nem todo movimento, nem nada é completamente infalível, né? O MST não foge disso, mas acredito que o MST tem um trabalho muito importante hoje no Brasil e no mundo, né? Em relação à reforma agrária, né? A proteção ambiental, as questões de gênero, as questões de raça e principalmente a produção de alimento saudável, né? E a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Eu não sou do MST, apesar de ser muito simpatizante, mas tenho estudado o movimento para procurar compreender um pouco o audiovisual do MST e a partir dele discutir o MST e como essas temáticas, né, a gente vai falar um pouco, vão aparecendo nos filmes. Legal, Igor. Para quem está assistindo esse programa, eu queria antecipar não, dar uma dica, né? Pega papel e caneta aí, que eu acho que a gente vai falar aqui o nome de vários cineastas, mas citar filmes também, então é importante vocês irem anotando aí para depois dar uma pesquisada, e quem quiser se aprofundar, assistir algum filme que a gente vai comentar aqui, né? Tá com essas anotações aí, eu acho importante, Igor. Ok. Igor, pela tua trajetória, a gente já se conhece já faz um tempo e tal, né? Tu sempre desenvolveu assim na parte do cinema essa questão da relação do cinema, mais no campo da política, né? Não à toa agora você fala, eu tô estudando mais a questão do movimento agrário, que não deixa de ser político, citou MST, etc e tal. Na tua avaliação, o cinema, a sétima arte e tal, ela é uma arma poderosa na questão da disputa ideológica? Como é que você encara isso, né? A gente viu aí Revolução Russa, Guerra Fria, etc. Qual foi o papel que o cinema teve aí nessa disputa? Por óbvio, o cinema é uma importante ferramenta, né, na disputa política. Ele consegue produzir sentidos, ele consegue trazer histórias, ele consegue falar de mitos, ele consegue trazer uma textura da realidade, né? Então ele sim uma ferramenta política. Mas assim, esses filmes que eu trago aqui são filmes que não chegam a todas as pessoas, né? Então
a gente pensa no que acontece no Brasil, né, com fake news e tudo, e problemas na interpretação da história. A gente pensa, se a pessoa tivesse visto esse filme, se ela tivesse visto esse outro filme, né, ela poderia ter uma ideia diferente, ela poderia se questionar de uma forma diferente. Então, acho que esses filmes são importantes para gerar debate, né? Isso, por óbvio, né? Falando do cinema, do exemplo soviético mesmo, né, da Revolução de 17, depois do pessoal conseguir se estabelecer ali no poder, né, eles viram que pô, a Rússia, o território ali, era um território imenso, né, com pessoas dispersas por todo o território. Né? Então, a mensagem deveria chegar. 80% ou mais da população analfabeto. Isso. Então essa mensagem precisava chegar, né? E principalmente nos anos 20, né? O mundo, o lado soviético, né, do mundo, é um lado muito profícuo nas artes, né? É uma coisa assim que tem desdobramentos até hoje, né? Então, assim, quando teve a Revolução, você já começa a ter um cinema mais próximo do que a gente tem hoje, né? O cinema de D.W. Griffith nos Estados Unidos, de Edwin Potter, que já começa a trabalhar com planos, com closer, com movimento de câmera. E aí os soviéticos viram isso e falaram, porra, a gente pode melhorar isso aqui, a gente pode fazer um negócio melhor. Lembrando, né, falando do Griffith, principalmente, que é o cara que fez um grande filme que se chama O Nascimento de uma Nação, que é um filme sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. E ele fez um filme chamado Intolerância também. Intolerância é uma série de 3 filmes, eu não vou lembrar. É Intolerância, mas são 4 filmes dentro de um filme só que tem quase 2 horas isso. O Griffith era um cara da Ku Klux Klan, né? Ele era um cara que odiava negros. Os negros no filme dele são sempre mal representados, como preguiçosos, como bêbados, como pessoas. Então era uma figura muito problemática, né? Mas os soviéticos vendo isso falou, pô, ele contou a história deles lá, vamos contar a nossa história aqui, a história da nossa revolução aqui, né? E em 1920, né, o Lenin, ele cria o Instituto Estatal de Cinema, né? Que ele vai pegar, quem quer trabalhar com cinema aqui, vamos juntar e vamos desenvolver a arte aqui. Então, eu acho que da arte, de uma forma geral, nesse período da União Soviética, com Malinovsky na poesia, né? O Malevich com as pinturas geométricas, né? É muito vanguarda isso, para a época que isso gera, a gente vai falar um pouco mais, mas isso gera desdobramentos até hoje. E o cinema não foi diferente, né? Então eles falavam, agora a gente precisa contar a nossa história, né? Através dessas histórias que vocês vão contar no filme. Aí você vai ter A Mãe de Pudovik, você vai ter Outubro, Encoraçado Potemkin, A Greve do Eisenstein, você vai ter O Homem com a Câmera do Vertov, né? Então esses filmes, né, começaram a trazer o que era essa sociedade soviética e levar para as pessoas, né, que estavam lá na Sibéria, que estavam em outros lugares, para chegar, né, não só no cinema, como em arte gráfica também. Então, eram várias frentes artísticas que eles começaram a utilizar para fortalecer essa revolução. Os Estados Unidos aprendeu muito com isso também. Né? Você não acha que era muito panfletária a produção dessas obras? Eu acho que para a época não. Eu acho que nem para hoje seria panfletária. Acho que se a gente for pensar um filme como Vingadores, é tão panfletário quanto. Né? Eu acho que não. Não acredito que seja panfletário. Eu acho que são grandes filmes. Esses cineastas do Instituto Estatal de Cinema são pessoas que são fundamentais quando a gente fala de montagem cinematográfica, né? Então, Eisenstein inventou 7 tipos de montagem, né? O primeiro professor, né, do Instituto, que é o Lev Kuleshov, ele inventou o efeito Kuleshov, onde você vai alternando um plano igual, tipo do meu rosto, aí coloca um prato sem comida, né? E ele começou a provar que isso poderia gerar um terceiro efeito, né? Que o Eisenstein vai refinar isso e vai fazer a grande fórmula que A mais B é igual a C. Então a junção de 2 planos, ela vai gerar um novo elemento. Então ele vai trabalhar com os significados dos planos, com o simbolismo de cada plano, né? E eu acho que esses filmes são bons exemplos de como isso se constrói.
Igor, Então, sem querer te interromper, sim. mas já te interrompendo, tem uma parte do nosso público, né, que não é do meio do audiovisual, né? E eu digo isso por experiência própria. Às vezes a gente vai conversar e eu falo, plano americano, né? Dá uma introduçãozinha o que é para quem tá nos assistindo poder entender essa linguagem técnica que a gente tá conversando aqui. Então, quando a gente vai falar, a gente pode falar, eu vou trazer também o exemplo do cineasta russo, Pudovkin, que é muito importante. Mas como eu falei lá atrás do Griffith, o Griffith ele inventa isso, que são os planos do cinema. Então você pensa o cinema que surgiu lá dos irmãos Méliès, dos irmãos Lumière, depois com Méliès, era um cinema que você via um quadro inteiro, como se fosse um teatro, né? Então você via lá a coisa se movendo dentro daquele quadro, você não tinha muito corte, você não tinha muita alternância. E esses caras falaram, a gente pode construir noções de tempo e espaço. Eu posso botar um plano aqui dentro da sala seu e de uma pessoa que está batendo na porta lá fora, para mostrar que ela está lá fora. Então a gente tem dois espaços mostrando, né? Então o Griffith começou a inventar isso. Então, porque os planos são o closer, né? O plano médio, o plano detalhe, que seria o plano da mão, do celular, né? Então isso é o que a gente chama de linguagem cinematográfica, né? O Pudovkin, ele refinou isso. E ele fala, montar o plano é como um tijolo de um muro, né? Então você vai montar um muro, você faz com vários tijolos. Ou a palavra de um texto. Então, o closer é uma palavra, né? Aí eu vou passar para um plano mais detalhado, depois eu vou para um plano médio. Por exemplo, eu penso numa sequência, eu quero chegar aqui na Poti. Eu pego uma imagem grande da Poti, do prédio lá fora, depois eu faço uma imagem subindo do corredor e faço o trajeto, até eu bater na porta, mostro a imagem de você aqui dentro, abrindo a porta. E aí eu construo a sequência, que na visão do Pudovkin é a frase, né? Então o plano, que é esses trechos da sequência, que formam a palavra, e a sequência é a frase, que é uma unidade de sentido lá. O plano em si tem um sentido, mas ele ganha mais sentido quando ele é sobreposto, né, como a gente diz, justoposto com outros planos, né? Então os russos, os soviéticos, eles tiveram grande importância na formação do que a gente chama de montagem e de linguagem, né? Tanto o Vertov, quanto o Eisenstein, quanto o Pudovkin, né? Eles são vanguarda. E se você pensa, e o Eisenstein tem essa fórmula A mais B é igual a C, você pode pensar numa lógica de meme, né? Eu tenho uma imagem qualquer e eu coloco uma frase também qualquer e eu gero outro significado com aquilo, né? Então, você vê como isso se aplica até hoje em vários níveis, né? Que é quase uma ciência da própria cognição, né? E o Eisenstein, ele via o cinema como isso também, né? Então, todos esses filmes são filmes seminais, assim, que influenciaram os cineastas até hoje, né? Influencia a mim como cineasta, influencia outros cineastas que a gente viu, né? Então, vai falar aqui, né? Que eu vou trazer. Então, essa escola soviética é uma escola muito seminal. Claro, é importante lembrar, porque às vezes a gente fica nesse debate e fala, os soviéticos inventaram a montagem. Não, eles refinaram o que veio ser essa montagem. Mas essa linguagem surge lá nos Estados Unidos da América, né? Com o Potter e depois o Griffith, que amplia isso. Para você ter uma noção, o Griffith ele brigava com os com os chefes das produtoras, porque ele queria mostrar só um closer do ator, né? Do ator do filme. E o dono da produtora falava, não, eu comprei o ator todo, comprei o corpo dele todo, mostre o corpo dele todo. Né? Mal sabia, né, o que era aqui. Então, o Griffith foi muito inovador e pouco mudou. Nessa época ainda estava uma transição assim do cinema mudo para o cinema com áudio, né? Ainda faltava um pouco para o cinema falado, né? O cinema, na verdade, nunca é mudo, né? Ele sempre tem som, né? Quer dizer, ele pode ser mudo, mas ele não é surdo, né? Ele sempre tem som, né? Nem que fosse um cara tocando um piano lá atrás, ou já um disco que tocava uma música, né? Um efeito sonoro, uma batida de pop. Tem um filme recente agora, muito fantástico, é Um Lugar Silencioso. Acho que é esse. Porra, fenomenal aquele filme. Mas, cara, existia, eu acho que essa melhoria
na forma de edição, de trabalhar o filme, de trabalhar o roteiro entre os americanos e, né, a turma da União Soviética. Mas politicamente eu acho que também foi travada uma luta, né, no processo ali da Guerra Fria. Você pega muito filmes norte-americanos onde o vilão sempre é um russo. Sim. Essa ferramenta, assim, como disputa ideológica, né? Como é que você enxerga, ou se você tem algum tipo de estudo sobre essa temática? Olha, Você deu um exemplo agora dos Vingadores, né? O primeiro grande produto de exportação norte-americano foi o cinema. Né? O primeiro produto americano que começou a chegar, norte-americano, perdão, que começou a chegar no mundo todo foi o cinema. É o que a gente chama de soft power, né? Então é muito mais econômico eu gastar 3 milhões de dólares fazendo um filme do que gastar 10 milhões numa guerra onde eu vou destruir tudo e matar meia dúzia de milhares de pessoas. O Ariano Suassuna tem uma palestra que eu acho hilária dele, que fala assim, pô, hoje pra colonizar um país não precisa mais fazer guerra. Você mete o DVD da Madonna lá, depois disco do Michael Jackson, entendeu? O cara já tá chamando pizza, ketchup, shampoo. E aí, eles impõem esse estilo de vida, American Way of Life, né? Então, a gente aqui em Natal, por exemplo, até os anos 40, era uma moda francesa, então todo mundo andava de terno e gravata no meio da rua. Então, o cinema americano vai trazendo, né, a forma de se vestir, né, o que comer. Então eles vão vendendo toda a cultura deles, né? Claro que os inimigos políticos serão os inimigos no filme, né? Você tem o Caveira Vermelha, né? O vilão que é o Caveira Vermelha. Ou algumas expressões que se usam no cinema como temos que combinar com os russos, né? Ou cuidado com os russos, né? Os soviéticos, os vermelhos, né? Tá vendendo que esse é o inimigo. Isso tem desdobramentos muito sérios, né? Tendo em vista o ódio que se tem do comunismo, né? Os soviéticos. Às vezes a pessoa nem sabe o que está falando, mas ela viu um filme, ela foi tão influenciada por isso e acaba realmente trazendo, né? Eu trago o exemplo dos Vingadores porque acho que a gente discutiu um pouco isso. Eu acho que o primeiro Vingador Negro tem um lá que é meio... Eu não vejo bem, não conheço muitos personagens dos Vingadores, mas tinha um personagem negro até ter o Pantera Negra, né? E aí eles vão trazendo agora uma diversidade. Mas o que é os Vingadores? Eles representam o exército que vai salvar o mundo, quando a maioria deles é americano, né? E a maioria deles mora nos Estados Unidos, e a sede dos Vingadores é nos Estados Unidos. Então, o que não é o Vingador não ser o poder do exército americano, tipo... A gente pode salvar o mundo, né? A Pax americana, que não tem nada de Pax, né? E o cinema está fazendo isso, esses heróis, essas coisas, tá mostrando para a criança, para o adolescente, para o pessoal que gosta, e fala, esse aqui é seu inimigo, cara. Esse russo é o seu inimigo, é o nosso inimigo, porque nós somos o bem, né? Nós trazemos a paz. Eu acho que na Guerra Fria, essa disputa nesse campo já não foi tão intensa em virtude do stalinismo, né? Eu acho que muitos dos cineastas como Eisenstein saíram, né? Começaram a ser perseguidos, enfim. E, claro, Você toma cuidado que o Igor é de organização stalinista. Ele é... Qualquer coisa, ele joga uma picareta de lá pra cá. Não, mas aí a gente resolve depois. A gente resolve tudo no debate. Tem o Igor, nosso editor aqui. Estamos entrevistando aqui o Igor, cineasta também. E eu acho que realmente esse apogeu, né? Eu posso estar errado também, mas esse apogeu dos anos 20, dos anos 30, né? Antes da guerra, né? Vamos falar assim, antes da guerra, acabou caindo bastante, né? Esse sonho, né? Que era praticamente uma época de sonho, né? De várias escolas, os formalistas, os futuristas, construtivistas, coisas que estão até aí hoje, por mais que tenha sido um pouco tempo, mas é isso. E eu acho que os Estados Unidos ganharam essa guerra, né? Ideológica, ganharam, porque se você não vê Lada rodando em Nova York, mas você vai ver McDonald's em Moscou. Então,
Eles ganharam a guerra ideológica, né? Infelizmente. Apesar da União Soviética produzir bons cineastas também, que eu esqueci o nome do cara mesmo. Mas se você quiser indicar algum filme assim pra turma assistir também... Tem Stalker, né? Que é desse Entendeu? cara que eu esqueci o nome E do cara. eu tava combinando com o Igor, Aqui. em algum momento assim, a gente mostrar um trechinho assim de algum filme que É bom a quando gente citar. Tarkovsky, exato. Então você tem Tarkovsky, né? Que foi um grande cineasta já mais recente, dos anos 70. E é isso. Porém, né? Dentro dessa guerra ideológica, né? Isso passou... Esses filmes, né? Do Eisenstein, do Dziga Vertov... Principalmente Dziga Vertov, que é um cara muito importante, né? Eles influenciam essa geração de maio de 68, né? Uhum. Que aí você vai ter realmente o cinema político de verdade, né? Então você tem coletivos como Solon Esquirra, que tinha como grande mentor Chris Marker, né? Que é um cara que morou na União Soviética, né? Que era muito influenciado. Godard também, que era muito influenciado por Vertov e pelo Eisenstein, né? Agnes Varda, Emílio de Antônio, né? Então, essa geração pós-guerra, né? Eu ainda digo mais, logo depois da guerra, né, o neorrealismo italiano, né, ele começa a fazer esse cinema de denúncia, né? Então, você vai ter Alemanha no Zero, Paisar, Roma, Cidade Aberta, essa trilogia da guerra do Rossellini lembra muito esse cinema russo, porque são com atores não profissionais, né, com a coisa que o cinema russo soviético utilizava, cenários reais. Então, Rossellini, Alemanha no Zero, vai a Berlim totalmente destruída e bombardeada da guerra, né? A Itália totalmente destruída. Então, eles mostram esse cenário de destruição, que é uma reivindicação da vida, né? Falar, porra, agora a gente quer viver aqui e olha como é que está a nossa situação, né? Então a gente tem já aí 45, acho que é 45 até 48, né? O Rossellini faz essa trilogia da guerra. São filmes muito interessantes, né? Filmes muito tocantes, que fala desse mundo pós-guerra, né? E depois você vai ter essa geração que a gente chama de geração de 68, né? Que são esses cineastas que vão trazer, que vão influenciar o mundo inteiro. Então, por exemplo, Godard, né? Tem um filme, A Guerra do Vietnã, também é um evento que produziu muitos filmes, né? Você tem 1968, O Ano do Porco, de Emílio de Antônio. Paradise Now. Apocalipse Now, acho que é um pouco depois. Eu sempre disse Paradise Now. Apocalipse Now. Apocalipse Now é um pouco depois, né? Mas 1968, O Ano do Porco, que é um filme que ele conta como se dá a estrutura do Pentágono para chegar até a guerra, qual era a situação lá no Vietnã, a história do Ho Chi Minh. Tá? Então, eu acho um filme sensacional. Tem um filme que é genial também, que é A Batalha de Argel, do Gilles Pontecorvo, que vai trazer como os franceses torturavam as pessoas, que vai fazer uma denúncia, né, desse colonizador, né? Esse colonizador que é um pouco da Pax Americana, não é a salvação, pelo contrário, né, eles vão para oprimir mesmo, né? Chegando para oprimir, e Batalha de Argel trata muito disso, da questão da tortura, principalmente, né? Tem um outro filme que é sobre um pouco esse período, né? Que é A Sexta Face do Pentágono, que é do Chris Marker. O Fundo do Ar é Vermelho, com Chris Marker também, que ele faz uma revisão dessa geração de 1968. E o Luan do Vietnã, né? Que é Longe do Vietnã, que são a série, eu acho, de 5, 6 filmes, que cada cineasta faz lá um pequeno curta onde ele aborda a guerra do Vietnã pelo seu olhar. Então vai ter um filme lá do Godard, vai ter um filme do Joris Ivens, vai ter um filme da Agnes Varda, vai ter um filme do Chris Marker, né? E é isso. Então esses cineastas, né, eles já vão para outra revolução, que é a Revolução de Cuba, né? Uhum. Então, em 1960 se cria o ICAIC, que é o Instituto Cubano del Arte e la Indústria Cinematográfica,
Então, por exemplo, o Chris Marker vai para lá, vários intelectuais vão para Cuba para fazer um movimento muito parecido, uma tentativa do que aconteceu lá na União Soviética. O que ocorre muito, né, quando a gente vai ver assim, na história os processos evolucionários, uma migração de artistas, pensadores, escritores para um estado onde tenha mais liberdade e incentivo, né? Isso. Porque existe uma dificuldade imensa de produção de arte, principalmente no cinema, né, que é algo razoavelmente caro, né, para se poder produzir. É bastante caro. Bastante caro, não sei. Eu falei razoavelmente que você tenha produções mais underground, de baixo custo, né? Baixo custo, mas assim, o cinema profissional ele é caro. Né? Você tem que ter vários profissionais, você tem que ter, não digo nenhum equipamentos, mas você vai ter que ter transporte, vai ter que ter alimentação, então isso acaba saindo caro, né? Só se as pessoas não receberem ou, enfim, não comerem, né? Porque ninguém trabalha por amor, né? Porque a gente não né? quer isso, né? Mas, enfim, então... Nesse Instituto Cinematográfico de Cuba, que foi criado em 60, né, eles já começaram a desenvolver outra geração, né, de cineastas, né, muitos brasileiros, como Silvio Tendler, né, o próprio Chris Marker, que fez uma série de filmes sobre a América Latina, como Le Espiral, que é um filme sobre o Chile, né, sobre o governo Allende, fez Precisamos Falar sobre o Brasil, que fala sobre as torturas. Ele pega vários torturados, né, que estavam exilados lá em Cuba. E precisamos falar sobre o Brasil, Carlos Marighella, que é uma entrevista curtinha com o Carlos Marighella, que ele aborda já o assassinato do Carlos Marighella, né, lá em 69. Né? Então, muitos cineastas vão trazer, acho que principalmente Santiago Álvares, né, que faz filmes que abordam a Revolução Cubana, de uma forma bem interessante, assim, mostra como foi a Revolução, né? E o cinema é isso, né? Ele tem essa... É o que eu disse no início, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de ver esses filmes, né? Ou, às vezes, até a possibilidade de conseguir compreender o que estão falando desses filmes, porque não tem já um background que lhe possibilite isso, né? Mas são filmes que trazem a história mesmo, né? Eu acho importante se ter espaço mais para ver esses filmes, se você quiser compreender. Se quiser compreender a ditadura, se quiser compreender o processo de revolução, da Revolução Socialista na União Soviética, da Revolução Cubana, dos processos de colonização da África, das revoltas de 68 na Europa, nos Estados Unidos, da Guerra do Vietnã. Enfim, tem o lado da hegemonia, que é o lado lá do Caveira Vermelha e do Marvel, e tem o outro lado que está produzindo o filme lá contra a hegemonia, né? Claro, um Davi contra um Golias, né? Poderia não ser assim, né? Porque o construtivismo russo visava esse aspecto, né? Buscava combater a noção burguesa de produção da arte, né? Isso, eu acho muito importante, por isso que eu gosto de citar sempre o Ziga Vertov, que ele falava, né? Todo trabalhador é trabalhador, todo trabalhador é igual, não existe trabalhador superior ou trabalhador inferior, né? O cara que trabalha na construção civil ao médico, eles têm cada um a sua função, e não quer dizer que um tenha mais valor que o outro, né? E quando o Ziga Vertov, e é muito legal esse filme chamado O Homem com a Câmera, ele faz um documentário onde ele filma o mundo soviético, né? A vida, desde o lazer, ao acordar, o trabalho, ele começa a trazer vários aspectos, e ele também traz o aspecto da produção do filme. Então, porque ele diz, eu também estou aqui trabalhando, eu também faço parte disso, né? Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu, mas nós estamos juntos numa nação só, né? Então, o Homem com a Câmera, ele traz essa reflexão, né? Ao mesmo tempo que ele vai mostrar o que a gente pode chamar, que ele fala do Právida, né? Quinoprávida, né? Que é o cinema verdade, né? Então, Právida, cinema, Quino, Právida Verdade, que era um jornal que eles tinham lá. Acho que tinha um Kinoglass também, né? Era o cinema olho. Kinoglass também, que é o olho da câmera. Seria o olho da pessoa, mas um olho muito mais potente, porque o olho da câmera, ele aproxima, ele afasta, né? Ele tem uma potência maior que o do olho humano, querendo ou não, né? A máquina, tá aí o chat GPT para calar a nossa boca, né? Enfim. E ele mostrou nesse filme isso, ele falou, gente, isso aqui é uma nação só, né? Panfletário, a certo ponto, mas era necessário, né?
Você fala, é isso que eu digo. Pra mim, os Vingadores é tão panfletário quanto o Homem com a Câmera, quanto Outubro, quanto a Greve, enfim, A Mãe, enfim, todos esses filmes estão defendendo que ele financia, né? Quem e você está alinhado ideologicamente, né? Acredito que no Vingadores o cara nem deve ser nem tão aliado, mas ele tem um financiamento tão bom que ele faz o negócio. Né? A coisa faz tanto sucesso. Claro, não quero reduzir os Vingadores a isso. Tem outras reflexões que você pode tirar do filme. Eu não sou um fã dos Vingadores. Não vou ficar aqui me alongando muito falar, né? Mas assim, a grosso modo é isso. Os heróis americanos, né? Contra os inimigos externos, né? Antes era o Caveira Vermelha, agora, sei lá, é o Thanos, não sei o que, é quem quer soltar uma bomba e destruir o mundo. Quem é que quer soltar uma bomba e destruir o mundo hoje, que faz teste com arma nuclear, se não é a Coreia do Norte. Né? Então tem um inimigo ainda, né? Sendo que esse inimigo está disfarçado, né? Ele virou um ET, quando na verdade um coreano do Norte pode ser também um ET, né? Cara, eu tenho um acordo com você sobre, eu acho que essa derrota do campo socialista, comunista, né, na questão da corrida ideológica no cinema, né? Mas eu também tenho a visão de que no meio do concreto nasce uma flor, né? Por que eu estou dizendo isso? Que mesmo com todo esse aparato hoje hollywoodiano do cinema americano que impacta, né, a vida de milhões de trabalhadores que param para assistir, consomem esse tipo de produto, surge, eu acho que pequenas fagulhas, né? Você tem tipo aí o Alan Moore, com a produção de V de Vingança, e é um britânico. Você tem aquele documentarista que também é Moore, é o Michael Moore, né, que tem uns documentários fantásticos, né? É possível ainda se resgatar, combater o cinema norte-americano? Hoje os caras têm um aparato muito grande que nos impossibilita, entendeu? De resgatar essa disputa ideológica no campo da sétima arte. Eu acredito que sim, Will. Eu acredito que sim. Produzir cinema hoje é mais fácil do que você produzir há 10 anos atrás, muito mais fácil de 20 anos atrás, 60 anos atrás nem se fala, né? A gente tem câmera mais barata, você tem acesso a YouTube, onde você pode ter uma aula de linguagem cinematográfica, de produção e assim por diante, né? Então, acredito que sim, né? O negócio é a janela que vai se passar isso. Então, por exemplo, eu posso fazer um vídeo que viralize um vídeo de TikTok, um filme onde eu denuncio uma situação ali, onde eu estou trazendo uma questão, mas que eu viralize. Eu assim, não sei as razões, né, que uma coisa viraliza ou não na internet, porque até hoje isso é um mistério para todo mundo, né? Enquanto as empresas não liberarem o porquê das coisas viralizam ou não. Mas acredito que sim. Mesmo dentro do mercado, né? Dentro do mercado, principalmente no Brasil, né? O Brasil ele tem uma peculiaridade ruim, mas é uma peculiaridade que ele dá às vezes mais liberdade para o produtor. O Brasil, o cinema brasileiro, né? O cinema que eu faço, que você faz, ele depende muito do financiamento público, né? Então, o financiamento público ele tem menos controle do seu conteúdo do que o financiamento privado, se fosse uma empresa como a Globo ou, sei lá, com uma Netflix. Eles vão tentar enquadrar o seu conteúdo para caber ali, dentro da proposta ideológica deles. O financiamento público não, você passou no projeto, você passou no edital, você está lá de acordo com as normas, você vai poder fazer seu filme da forma que você quiser. Se for um sucesso ou não, se passar nos cinemas ou não, já é outra conversa. Mas que você vai poder fazer da forma que você vai querer fazer, você vai fazer. Alguns filmes, né? Assim, a gente pode discutir o conteúdo dos filmes, e acho que é sempre válido, mas que tiveram repercussões em várias épocas, né, do Brasil. Por exemplo, os filmes do Silvio Tendler, como Django, né, que foi um filme que passou até na televisão, o filme que ele fez do Tancredo Neves, né? Trouxe histórias, principalmente do Django, né? Mostrou como é que se deu o golpe de 64, né? Isso daí. Outro filme que foi censurado na ditadura, mas que gerou alguma repercussão depois, é Cabra Marcado para Morrer, né? De Eduardo Coutinho, que conta a história da questão agrária, das ligas campesinas, né? De um assassinato.
Hoje, mais recente, sei lá, tem outros filmes como Batismo de Sangue. Você tem o filme da Petra Costa aí, sobre a Dilma Rousseff lá, que eu esqueci o nome do filme agora. Mas são filmes que ganham repercussão, passam em grandes canais de televisão, né? E algumas pessoas... Um filme como Carandiru, né? Que é um filme belíssimo, que eu acho um filme belíssimo. Até um filme que tem essa pegada mais norte-americana, mas traz uma visão da periferia brasileira como Cidade de Deus, né? Que tem essa pegada mais comercial, blockbuster, mas consegue informar, né? E outros filmes que acabam gerando uma mensagem errada, que eu acho que é o Tropa de Elite, né? Eu acho que o autor quis uma coisa, mas o público interpretou outra, né? O ator, o próprio Wagner Moura, o próprio Padilha, né? Quiseram uma coisa, mas a galera acabou interpretando outra, que a polícia tem... Eu vi a entrevista do Padilha que ele falou: estou mostrando o policial torturando uma pessoa, botando um saco na cabeça dela. É para mostrar que isso é errado. Mas o cara vai entender que é isso aí que tem que fazer. Eu acho que eles tentaram corrigir no Tropa de Elite 2, né? Pois que é mais um debate contra o sistema e tal. Mas assim, a brecha... Às vezes hoje as coisas são muito sutis. Por exemplo, na minha questão do agro, eu peguei uma novela como a Pantanal, né? Que é um produto audiovisual de sucesso. Um case de muito sucesso. Então, o Pantanal, você tem lá um grande produtor de gado, milionário, dos maiores do país, mas que é bonzinho, né? Que cuida da natureza, que respeita o velho do rio, que não mata onça, que não mata sucuri, né? Que usa tecnologia, né? E como se todo produtor de gado fosse assim. Quando isso é uma grande fantasia. Ontem mesmo, né? Hoje é dia 10 de maio, ontem eu fui ver outra novela que eu não tinha visto ainda da Globo, que é sobre essa temática. É quase a mesma pegada, né? Que agora é uma menina. Terra que e Paixão. E tem uma cena que pra mim me tocou muito, porque é uma coisa que eu vivo muito. Foi ela ir numa associação e a mulher primeiro negar porque ela tinha um problema com o personagem principal lá, que era a Lei, mas a presidente da associação lá fala: essa associação é para ajudar o grande e o pequeno produtor. Eu quase dei risada, né? Na hora, né? Falei: que associação é essa, né? Grande, porque não há paridade nessa disputa, né? Assim, falta a novela falar que 98% da terra está na mão de 1% das pessoas, né? Tá na hora da novela falar que mais de 90% do financiamento e do crédito rural vai para os grandes produtores. Tá na hora da novela falar que esses produtores trabalham à base de agrotóxicos, destruindo o meio ambiente. Então, se passa uma falsa realidade, às vezes. Por mais que você fale: essa novela aí tá tratando de questões assim, mas, gente, esse exemplo lá do Zé Leôncio não existe na vida real. Se existe, é um em 1 milhão, né? E não é o grande rei do gado que vende boi pro mundo inteiro. Não é essa pessoa. É a mesma narrativa que os norte-americanos utilizaram, né? De tentar... Tipo, as produções do filme norte-americano é exaltando o exército americano, os americanos, a cultura americana. Eu acho que existe um movimento hoje de tentar fazer isso aqui no Brasil, principalmente com a novela Pantanal, onde o agronegócio ganhou muito peso social, principalmente com o governo Bolsonaro, né? Tava ali muito à frente, etc. e tal. Então, eu acho que é uma tentativa de construir uma narrativa de humanizar, deixar o cara mais palatável, né? O agronegócio. Só que na realidade você sabe mais do que eu, que tá lá dentro, né? Isso. Aí, assim, eu acho que há filmes que trazem esse outro lado, né? Que é O Veneno Está na Mesa, de Silvio Tendler, né? Que acho que são 3 filmes, né? Vários filmes do MST, né? Da Brigada Eduardo Coutinho. Terra para Rose, Sonho de Rose, Frutos da Terra. Todos eles vão trazer o outro lado, que não é esse lado bonitinho, não. Né? Não é esse lado tecnológico, né? Ainda pensando no audiovisual, né? Teve uma fala de uma deputada chamada Sofia Manzano que me chamou a atenção e eu fui atrás, né? Que ela critica uma propaganda do agro quilombola, né? Continua aqui? Pode falar. Então, ela vai falar do agro quilombola, né? E ela fala o absurdo que é o agro ser quilombola, né? Eu peguei e fiquei, assim, intrigado com a fala dela, né? Eu vou ver a propaganda, né? Vi a propaganda lá, a moça, a senhora da comunidade lá de Cafundó, interior de São Paulo,
criando. Falei, então agora eu vou comparar esse vídeo com os outros vídeos da campanha, que é uma campanha que é agro de gente pra gente, né? E em todos os vídeos, primeiro, ela é a única negra da série, eu acho, de 8, 9 filmes, né? Os filmezinhos de 1 minuto, 40 segundos. E nos outros filmes, todos, ou eles receberam, que eles contam as histórias das pessoas, né? Então, ou eles receberam a terra de herança dos pais, então aquela fulano está lá tocando a propriedade dos seus pais. Todos eles mexem em tablets, em telas, né? Tem a tecnologia. E o quilombola? Mão na enxada. É foda. A quilombola vai levar os alimentos saudáveis que ela vai vender na cidade de bicicleta, né? Então já está aí, a própria propaganda está deixando claro isso, né? A diferença que há, né? O quilombola que produz o alimento saudável, porque nenhum deles produzia o real alimento saudável, eram produtores de exportação, leite, café, gado, morango, enfim. Então a própria audiovisual, já, você dando uma visão, você já consegue analisar isso, tirar. Agora sim, existe sim o outro lado, né? Desses filmes que trazem essa outra visão, né? E eu acho que na internet você consegue acessar muitos deles, né? A internet é um meio buraco negro, né? Você pode ir para qualquer lugar. Mas, enfim, você pode chegar no YouTube, você pode ver Cabra Marcado para Morrer. Você tem uma biblioteca Gregório Bezerra, do MST, que tem uma infinidade de filmes sobre a Terra. Você pode ver Terra para Rose, da T.T. Moraes, né, que é um filme que fala sobre a primeira ocupação do MST, né, e conta a história dessa militante chamada Rose, que no final do filme é assassinada. E é um documentário, tá? Ela morreu de verdade. Né? E eu acho que essa própria trilogia ela tem um papel muito legal, porque a TT fez a Terra para Rose e a Rose morre num ato, numa ocupação. Ela é atropelada por um caminhão do fazendeiro que arrasta ela morre, né? E 10 anos depois ela volta no assentamento, eles conseguiram se assentar, né? Conseguiram ocupar a terra, se assentar, e vê que eles estavam lá, sobrevivendo, já cultivando, já conseguindo viver, mas a família da Rose não estava lá no assentamento. E ela vai em Porto Alegre, né? O filme se passou no Rio Grande do Sul, e reencontra, né, a família da Rose, né? E vê que eles não estão mais assentados. O filho da Rose, que é o Marcos, que foi a primeira criança a nascer num acampamento, né? Já tinha lá os seus 10, 12 anos, e ela faz uma pergunta para ele: qual é o seu sonho? E ele fala: eu não sonho, né? Depois que eu perdi a minha mãe, eu não sonho, a gente não tem perspectiva. Mas o que aconteceu? O próprio movimento viu isso e deu um lote para eles e chamou eles para voltarem, né? Então o cinema gerou uma repercussão, pelo menos na vida dessas pessoas. Sim. E mudou, né? Trouxe essas pessoas de volta para o movimento, né? O Marcos hoje é uma das lideranças do MST. Ela fez outro filme que se chama Fruto da Terra, onde ela encontrou o Marcos em Havana, onde ele fazia faculdade de medicina, proporcionado pelo movimento, que manda algumas levas de estudantes para Havana, não só medicina, direito, jornalismo, cinema. Então eles têm esse convênio, né? Então o Marcos se formou médico em Cuba e hoje ele trabalha nos assentamentos do MST, né? Então o filme gerou uma transformação na vida do Marcos. Se a TT não voltasse 10 anos depois, o que é que seria da vida do Marcos às vezes, né? Cara, independente assim das ideologias de direita e esquerda, eu acho o audiovisual brasileiro, o cinema brasileiro, muito politizado, cara. É verdade. Você acha que se atribui a que isso? Tem a ver com a formação mesmo do cinema aqui, que teve muito cara... Se pegar ali o Leon Risman, né? Leon Risman, que era do PCB, produziu aí obras fantásticas. Eu acho que no primeiro momento, assim, se eu quisesse fazer um cinema de esquerda e eu não tivesse uma relação com alguma organização, alguma instituição, eu não ia conseguir fazer, porque eu não ia ter dinheiro para fazer. O Estado não ia me dar dinheiro, né, pela ditadura, para fazer um filme cara. de esquerda, né? O Estado ia dar pra fazer porno chanchada, sei lá, né? Mas pra fazer um filme político como esses filmes do Silvio Tender, do Eduardo Coutinho, né? O Estado não ia dar o dinheiro. Então você tinha que ter uma
relação com a esquerda, né? E eu acho que se criou uma tradição aí, né, desses cineastas, né? Que não só o próprio os cineastas de cunho mais comercial como Arnaldo Jabbour, né, que tem um filme que é Opinião Pública, que é muito interessante. O Eduardo Coutinho, que trabalhava na Globo, né? Então, eles tinham alguma ligação ali para financiar os projetos deles, essas organizações, né? Eu acho que se dá muito por isso e também por o Brasil ser esse país que é, né, cara? A gente não mora na Finlândia, a gente não mora na Noruega, a gente mora no Brasil, né, cara? Uhum. País com sérios problemas sociais, sérios problemas estruturais, sérios problemas econômicos. Então, eu acho que a pessoa que, no mínimo, que vai fazer cinema, ela se indigna um pouco, ela não quer só se divertir. E eu vejo assim. Tem os que querem só se divertir, né? Uhum. Sei lá, hoje a gente pensa em audiovisual, né? A gente tá falando aqui de cinema, mas audiovisual é uma coisa muito maior, né? Tem um pessoal aí que tá ganhando milhões fazendo TikTok. Aqui em Natal mesmo, né? Tem os meninos lá de Parnamirim que fazem sketches, que é muito legal, né? Que Animação. Animação, que fazem dança, né? Tudo isso tem seu valor e tudo é bonito também, a gente tem que reconhecer, né? Mas o cinema político no Brasil, e eu acho que é um cinema forte, né? Acho que na Argentina e no Uruguai eles têm uma pegada um pouco maior, né? Porque eles tiveram lá na abertura política deles a coragem de investigar os crimes, de punir, coisa que no Brasil não se teve, né? E a gente paga o preço por isso até hoje, né? Então, mas mesmo assim a gente tem grandes cineastas, né, que trabalharam esse lado político, sabe? Silvio Tendler, o Léo Risman, a própria Petra Costa, Silvio Beck, a TT Moraes. Nossa, é tantos que eu não vou conseguir lembrar. É por isso que eu todo tava mundo. te falando, cara, que eu acho muito politizado o cinema brasileiro, né? Até obras que saem na Globo e tal, tem uma crítica social Sim. aí e tal, né? Tem um... Porque a gente também não pode fugir dessa realidade, né? Hoje em dia. Ah, né? você pega Pixar, né? Disney, Aham. tem essa pegada de trazer, falar de periferia, de questão social. Tem aquela moral da história, né? A Disney trabalhava muito isso. Tem uma moral da história, que sempre era um valor burguês, eu acho, né? E o cinema brasileiro não tem muito essa pegada. Eu acho que de grosso modo, né? Tem um cara que eu gosto muito, bicho, que é o Jorge Furtado. O Jorge Furtado. Que tem curtas fenomenal. Inclusive a turma fala muito do Ilha das Flores, mas eu gosto muito do O Dia que Dorival Enfrentou a Guarda. Esse filme é sensacional. Cara, bicho, eu acho que Esse todo filme mundo é tem que assistir esse sensacional, filme, cara. brother. Esse filme é maravilhoso. É um questionamento, assim, Nossa. fenomenal, Nossa, cara. é demais. Muito bom. Agora, apesar da gente estar falando aqui do campo da esquerda, que nós somos aqui, né, de esquerda, não sei se tu vai concordar, mas queria ouvir tua opinião. Você acha que a esquerda meio que abandonou a produção audiovisual, essa disputa ideológica, que hoje a gente tá vendo aí coisas cinematograficamente muito belas, como o Brasil Paralelo, tentando fazer uma rehistória da história, né? Não temos uma ofensiva assim no campo da esquerda organizada. Eu acho que tem produções sendo realizadas, como o filme do Marighella agora, que o Wagner Moura tá Vai ter o produzindo. de Paulo Freire também agora, né? Mas não tem algo centralizado como é o Brasil Paralelo, essa iniciativa de produções no YouTube. Como é que você tá enxergando isso aí? Cara, a esquerda tem um problema que a esquerda ela se treta muito entre si, né? Uhum. Assim... Mas a burguesia também, pô. A burguesia tá unida, não. Mas a elite zona mesmo lá de cima, eles são unidos, sim. Entendeu? Eles são... eles conseguem os objetivos deles. Eu tô falando dessa grande... Não é nem a elite que apoia o Brasil Paralelo até. Eu tô falando da grande elite mesmo, dos banqueiros, dos grandes latifundiários. Não, Eles têm lá os não mexeu no bolso dele, tanto faz se é Lula ou Bolsonaro. então, né? eles têm os interesses, eles nunca tretam entre si, né? A questão do Brasil Paralelo, assim, eu nunca consegui ver o filme do Brasil Paralelo todo. Então, São vários, né? eu nunca tive saco, assim, com a coisa que falava, pô, vou perder o tempo da minha vida vendo essas coisas, tudo bem que tem uma estética... eu não digo bonita, não, a estética é chocante, meio linha direta, assim, as coisas aparecendo, um trabalho gráfico de arquivo, de imagens...
Mas, pô, é uma parada altamente mau caráter, né? Vamos falar bem a verdade, que esses caras são mau caráteres. Mau caráter, né? Você falar que feminismo é uma coisa ruim, que as mulheres não têm que conquistar seus direitos, que é um mimimi, que não existe garimpo, né? Que indígena ou índio, como eles falam, né? Não tem que ter terra, né? Que tudo é uma armação dos Illuminati, enfim, né? Esses caras são mau caráter, porque eu acho que nem eles acreditam nisso, no final das contas. Agora, eles têm um grande... o Brasil Paralelo é uma produtora que tem um grande financiador atrás, né? Que eu também acho que não é tão transparente isso, né? Assim, eu pensar, por exemplo, num filme como o filme do Silvio Tendler, que tem um trabalho gráfico muito legal, né? Que é financiado pela CUT, pela CPT, né? Pelo MST, pelo PT, né? Não sei se hoje em dia partido político pode chegar e financiar, mas assim, o deputado pode dar uma emenda, sei lá, né? É isso. Eu acho porque eles têm um direcionamento muito orquestrado para aquilo, né? Do olavismo, né? Da guerra ideológica mesmo, né? De vamos lá, e teve um grupo que apoiou eles financeiramente, né? Eu já ouvi um pouco da história deles, que eles são publicitários, né? Que entraram no ramo, mas assim, em relação à esquerda, eu acho que a esquerda produz muito. Eu não acho que a esquerda não produza pouco, eu acho que a esquerda produz com muita qualidade, né? Se você pensar nesses filmes mais recentes de denúncia sobre a questão, sei lá, do impeachment da Dilma ou agora da Covid, né? Estão produzindo muito material em cima disso, né? Sobre milícias. A UOL, que não é não sei, mas produz filmes sobre as milícias, documentários sobre o clã Bolsonaro, podcast. Então, eu acho que é produzido, mas você não tem a mão do algoritmo do YouTube, o algoritmo das redes, né? E eu acho que isso está se revelando agora, né? Porque eu, que não consegui ver um filme do Brasil Paralelo, ele aparece para mim. Uhum. Entendeu? Então, acho que não é uma questão de produção, eu acho que é uma questão de divulgação mesmo, né? Porque o YouTube passa tanto o Brasil Paralelo, né? Porque essas notícias de fake news e mamadeira de piroca e por aí vai, são tão fáceis de você acessar na internet, e, sei lá, um filme do Silvio Tendler é tão difícil, ou um filme da Tetê Moraes, né? Ou um filme de um cineasta mais recente que está aí produzindo, né? Por que o filme dessas pessoas está sempre... Porque as pessoas veem, não, porque está passando para elas. Mas, cara, olha só, eu concordo meio em parte com o que tu tá colocando, sabe? Porque nós não temos acesso ao que roda por trás dos algoritmos do YouTube. Isso aí, fato. Nós estamos aqui... Não, e de fato, assim, eles pagam. Uhum. Isso é óbvio. Eles pagam, e pagam uma boa grana. Por isso que assim, eles têm alguém baludo ali atrás que está injetando a grana para eles, entendeu? Uhum. Fato, né? Mas dando seguimento ao que eu estava, né, pensando. Acho sim que os caras pagam, nós não temos acesso a como é que funciona o algoritmo, etc e tal. Mas você tem produções ali de esquerdas que são tão grandes ou maior que Brasil Paralelo. Uhum. Não uma questão de produção, mas estou falando da audiência. Né? Você pegar um canal como Meteoro Brasil. Sim. Né? Que inclusive na época da pandemia... Eu acho que o Meteoro, por mais que seja maravilhoso, a audiência do Brasil Paralelo ainda é maior que a do Meteoro, viu? Tudo bem, mas os caras têm ali um financiamento de mídia, né? Que você mesmo colocou. Outra coisa é o seguinte, que eu fiz redes de computadores, óbvio. É outro mundo, não tem a ver com programação de software, né? Nem engenharia social dentro dos softwares, mas eu entendo um pouquinho. Existe segmentação. O YouTube ele vai oferecer o conteúdo de quem é mais rentável para o YouTube. Então você tem um nicho que consome o Brasil Paralelo, que é uma turma de poder aquisitivo diferente de quem consome os filmes do MST, entendeu, né? Do movimento social. Então, óbvio que se eu quero divulgar um produto para vender, eu vou nichar para um público que tem um poder aquisitivo maior. O YouTube vai entregar mais esse conteúdo, porque tem um lance lá, custo médio por clique, certo? Que para conteúdos
pro público que consome Brasil Paralelo, ele é maior, é mais rentável. Então o YouTube vai fornecer mais. Existe isso. Agora, existe também um lance que é o seguinte: nós produzimos aqui o podcast. Vou até contar um pouquinho da nossa história, que, cara, é uma dificuldade pra gente convencer as lideranças hoje. Não tô falando a turma que já atua no movimento audiovisual, certo? Mas você falou, pô, a CUT financiava, o PT financiava. Hoje é uma dificuldade pra gente convencer a turma de que tem que produzir conteúdo audiovisual, certo? Para poder fazer essa disputa ideológica. E quando a turma produz, parece que produz de qualquer jeito, saca? E não é assim, não dá para você disputar com um mega aparato, que é o Brasil Paralelo, produzindo coisa de qualquer jeito. Quando eu vejo o canal de YouTube que a gente às vezes manuseia aqui, existe um lance que é o SEO no YouTube. Você coloca hashtags, não, a galera solta lá e, meu irmão... Não pararam pra ver o SEO da forma saca? correta. Site, a turma faz de qualquer jeito, aí a busca no Google não ajuda. Não aparece na busca. Você já tá atirando com a arma do inimigo. Tem essa questão do algoritmo. A tua base social tem um poder aquisitivo pequeno. E você não faz o beabá, o feijão com arroz. Eu acho que tem isso também, cara. Acho que tem isso. Eu acho que você meio que matou a charada, porque, tipo, você vai pra uma guerra. Aí você vai com a baladeira e o outro vai com a metralhadora. Quem é que vai ganhar a guerra? Né? A direita, ela se apoderou das redes sociais. Não se apoderou, tipo, ocupamos esse espaço. Eles sabem navegar ali, entendeu? Sabem usar as ferramentas de SEO, sabem... tem profissionais qualificados para produzir o audiovisual. Às vezes esse profissional nem é ideologicamente ligado àquilo, mas tá lá pela grana, trabalhando, entendeu? Aprenderam a utilizar a ferramenta a contento, né? Como você disse, a galera não quer saber. Não quero saber de internet, não quero saber de... Não vamos parar para estudar isso, mas os caras lá estão estudando. Exatamente. Os caras lá estão sabendo utilizar a ferramenta, a pesquisar, a saber a contratar profissionais que já estão ali no mercado da publicidade, do grande mercadão, e trazer, vem pra cá então, eu vou te pagar bem, você vai produzir pra mim, né? Eu acho que às vezes pra esquerda falta isso, né? Não que não haja bom profissional na esquerda, porque com certeza há, mas assim, de realmente falar, olha, a gente tem que levar isso aqui a sério agora, entender de verdade isso aqui, né? Não é fazendo post, lacrando em comentário, é saber como é que se dá essa lógica aqui dentro, né? Por que o Brasil Paralelo está aparecendo tanto? Eles sabem fazer as ferramentas de palavras-chave, eles sabem monetizar daquela maneira certa, né? Então, acho que tudo isso tá faltando se entender melhor. Eu pessoalmente, eu entendo de produção audiovisual, eu não entendo disso, né? Tem outra Mas coisa também, a gente Igor. sabe, a gente que trabalha às vezes com o mercado, a gente sabe quanto isso é importante para a gente ter nosso trabalho sendo visto, né? De chegar lá, você ter um bom controlador de tráfego, você ter um bom cara que consegue pensar nessas palavras-chave, de se colocar na posição de quem vai lá pesquisar alguma coisa, né? Então, acho que está faltando se atentar mais para esse lado, né? Assim, também o que se conspira é muito sedutor, né? Falar, tudo é uma conspiração. Essas mulheres, na verdade, estão querendo tomar o nosso lugar, né? Desde lá de não sei o que, uma conspiração que vem sendo montada pelos Illuminati, acompanhado de não sei quem. Então, isso acaba sendo, querendo ou não, mais sedutor. Mas a gente não pode falar que isso é fatal, né? A gente tem que também dar a opção, né? Do A e do B. Você quer ver Brasil Paralelo, você quer ver Caliban, que é a produtora lá de Silvio Tendler, você quer ver outro conteúdo da Potico Comunicação. Então, você vai ter a opção de ver os dois. Agora, o poder econômico conta muito, né? Mas tem uma coisa, cara, também... O poder econômico de você pagar bem bons profissionais, né? Você conseguir impulsionar isso lá nas redes, né? Então, tudo isso é fundamental, né? Então, assim, acho que na esquerda só tem um partido que consegue fazer isso, que é o PT. Né? Os outros partidos não têm fundo partidário. Se tem, é uma coisa mínima.
Né? Ou você tá porque PSB, eu não considero o PSB muito esquerda. Né? Pode estar ali, mas está lá por meio quase na direita. Né? Mas os partidos que levam essa frente de esquerda, as centrais sindicais, né? As organizações, eu não sei se tem esse poder financeiro, às vezes de um banqueiro, de uma empresa que está ali por trás, que às vezes você nem sabe quem é, né? Que está ali, um produtor de gado, um produtor de soja, uma empresa dessas exportadoras. Então, acho que são muitas coisas que a gente tem que levar em conta, né? Que vai além do conteúdo e vai além da estética, né? É toda uma coisa que cerca essas produções. Cara, quando você fala assim, eu acho que de partido no campo da esquerda hoje que pudesse financiar um projeto desse e tal, tem o PT. Mas, cara, verdade, o PT é o maior partido hoje do campo da esquerda, né? Com todas as divergências que eu tenho com o PT. Não, que tem que ter também. Mas a turma coloca aqui dentro do campo da esquerda. Acho que tem uma estrutura grande, mas mais do que isso, os caras estão no poder, pô. Estão no poder, exatamente. Estão no poder. Eu acho que esse era um movimento agora de O Brasil Paralelo cresceu quando? Quando o Bolsonaro estava no poder. E aí, nesse aspecto que eu quero chegar, os caras deveriam fazer agora uma disputa ideológica aos modos que o bolsonarismo fez. Qual foi a disputa ideológica que os caras falaram? Crítica ferrenha à Lei Rouanet. Né? Acabar com os recursos para artista. O PT agora devia dar um cavalo de pau e dizer assim, não, meu amigo, agora que vai ter mais incentivo. Porque todo o debate que a gente foi fazendo aqui, né, desde lá do início da União Soviética, a conversa essa ferramenta é uma arma muito poderosa. Sim. Principalmente num país que é audiovisual. Não tem cultura de ler no nosso país, certo? Assim como lá na União Soviética, a maioria da população era analfabeta. Então tinha que ser uma ferramenta audiovisual. Né? E pós-revolução houve muito incentivo para a produção audiovisual. Desde que tivesse ali na sua espinha dorsal da produção, né, a disputa ideológica, de colocar o comunismo e tal como alternativa de classe, etc e tal. Acho que esse era o momento da gente chegar aqui e falar, cara, vamos avançar para isso, que deu merda lá atrás. Se não fizer isso agora, nós vamos para uma próxima derrota. Por que para uma próxima derrota? Porque nesse momento nós temos uma direita organizada, mesmo na oposição. Né? Mesmo na oposição. Se você não educa uma base social, cara, e o cinema eu acho que contribui muito a isso, diferente do Brasil Paralelo, que os caras pagam lá conteúdo, a esquerda tem algo que organização nenhuma aqui no Brasil tem, que é lead, orgânico. O Vitor Gianotti, que a gente bebe muito na fonte aqui na Poti, dizia o seguinte, né, que lá nos inícios do final da década de 80, início dos anos 90, o cara falou assim, cara, se a CUT hoje tirar uma resolução, né, e essa resolução for impressa em todos os jornais dos sindicatos ligados à CUT, e esse jornal for distribuído na base dessas categorias, nós temos um peso muito maior de atingir o trabalhador do que a TV Globo. Eu concordo. Entendeu? Sim. Por conta que a turma tá organizada, tem um contato direto com o trabalhador. Sim, o trabalhador organizado. Saca? Então, nessa perspectiva, tudo bem que existe a disputa, etc e tal, mas tem coisas que não tem treta, pô. Acabar com a fome, reforma agrária, é consenso, pô. É verdade. Você produzir uma peça cinematográfica dessa e soltar na base, pô, cara, isso ia levar para outro patamar, esse trabalho nosso de conscientização social. O MST faz bem isso internamente. Mas é muito nichado, né? Internamente. Não consegue... Internamente. Quando eu vou fazer a minha pesquisa com os militantes, né, eu pergunto, você já viu esse filme? Já. Terra para Rose, eles já viram todos. Eles sabem todos os filmes, porque foram passados para eles. Vamos assistir aqui. Tá lá no assentamento? Vamos assistir. Internamente. Lá, neles, né? Neles lá. Eles sabem, você vai perguntar para um militante, os militantes mais com a cabeça mais velhos, né? Que tem uma noção maior do que é estar no movimento, que tem muitas atividades políticas, eles sabem toda a história, eles sabem o que são as questões agrárias, eles sabem, eles não estão ali de Moscou, né? Eles não estão ali de bobeira, né? E o trabalhador sindicalizado é a mesma coisa.
né? Ele sabe o que são as organizações, ele sabe que é importante ler o jornal, ele sabe que é importante ver os comunicados, né? O negócio que a gente, eu acho que a gente precisa transformar isso numa coisa maior, como o Brasil Paralelo fez, de certa maneira, pelas vias tortas, né? E cretinas, mas fazer que esse conteúdo passe, porque se a gente for pensar bem, existe já conteúdo para eu falar de questão agrária sobre fome, já tem esses conteúdos. Pode ser que se atualize e faça uma coisa numa estética mais aceita para hoje, dá certo, bora fazer, né? Mas assim, precisa-se de incentivo, né? Você precisa investir em bons profissionais. Sei lá, quando uma organização pega lá um Eduardo Coutinho, que é um editor, um cara, né, pica lá da TV Globo, que faz Globo Repórter, não sei o quê. Pô, esse cara tem condição de fazer, cara. Pô, agora, sei lá, vai pegar, nada contra, que pode ser que dê certo também, então nada que eu tô falando aqui é fatal. Mas vai pegar um moleque lá que acabou de sair da faculdade, que é militante, dá o sangue, vamos dar chance pra você fazer. Mas, porra, chama o Eduardo Coutinho e chama o moleque também pra fazer, pro moleque aprender com o Eduardo Coutinho e depois multiplicar isso daí. Né? Mas às vezes acho que fica, vamos pagar, a gente consegue fazer isso aqui com menos, né? Em vez de pagar banana de dinheiro pra esse cara aqui, né? Porque ele tem que ser entregue à causa. E eu garanto pra vocês, esse pessoal que trabalha no Brasil Paralelo, eles são profissas, cara. Eles não estão nem aí se for Bolsonaro. Mandaram ele fazer um negócio, tem lá um que é mais fanático, mais louco, mas acho que a maioria é gente profissional que tá ali pelo dinheiro. Né? Não, para manter uma estrutura daquela ali, com certeza na base ali da agência do que é o Brasil Paralelo, você tem um cara ali. Eu tô falando aqui, supondo também, eu não tenho certeza, né? Eu acho assim, sabe, um desserviço, uma coisa tão... Não, isso não dá para falar que é liberdade de expressão, cara. Você distorcer fatos históricos, falar, é minha opinião, não sei o que, tudo bem, mas, cara, você tá prestando um desserviço de coisas que a gente vinha avançando, né, no mundo todo, e tipo, sei lá, vai fazer um filme que fulano é satanista. Porra, de satanista, velho. E tá no papo de satanista agora. Que movimento feminista é um movimento inventado pelos Illuminatis, né? Que o nazismo é de esquerda. Que o nazismo é de esquerda, né? Quando quem ganhou a guerra foi a própria União Soviética, que invadiu, explodiu tudo lá, os caras, que se entregaram para a União Soviética, né? Entregaram uma carta lá, ó, a gente tá entregue aqui, ó, vocês ganharam a guerra. Então, tipo, é cretinagem, velho, é banditismo mesmo, assim, não tem outra palavra para fazer. Eu que sou comunicólogo, para mim é triste. E você depois tem que explicar tudo para as pessoas e falar, olha, não é bem assim, ele está distorcendo. A verdade, ela pode ser editada. E eu acho que o poder do audiovisual é esse. Tipo, você pode falar uma frase aqui, eu posso cortar e transformar ela em outra coisa, entendeu? Posso colocar palavras na sua boca, né? E a gente está num momento tecnológico que é muito decisivo, porque eu posso colocar teu rosto num cara no orgia ali, entendeu? Você pode colocar você assaltando uma pode pessoa botar o ali, cara onde ele não está, né? Ele não estava. Ele não estava, e essa galera sabe fazer isso, entendeu? Então, assim, tem um autor que eu gosto muito, que é o Baudrillard, né? Que ele tem um livro chamado Simulacros e Simulações, que ele fala que a gente vive uma vida simulada. O mesmo exemplo que eu trouxe lá de Pantanal, a gente tem uma falsa impressão que o agronegócio nos salva, quando o agronegócio, na verdade, só lasca a economia. A gente tem uma falsa impressão, às vezes, que nazismo é de esquerda. A gente tem uma falsa impressão que o feminismo é um puro movimento de tomada de poder. A gente tem uma falsa impressão que há uma ditadura gaysista e as crianças tomam mamadeira de piroca, né? É uma simulação. A gente aqui... e o público do podcast, com certeza, esse cara tá viajando. Mas ele não pode se basear por nós. Exato. Né? A gente tem que se basear pelas outras pessoas, pela senhorinha que é crente, que tá lá sendo bombardeada por notícia no WhatsApp, que tá vendo esses vídeos do Brasil Paralelo, que chega lá o neto dela que faz faculdade e fala, olha, avó, veja aqui a verdade, né? Olha o que é esse movimento gaysista, né? E por aí vai, cara. E é complicado, sabe? Eu acho que
antes de produzir o conteúdo, o Estado precisa começar a regular as coisas, sabe? Regular. Tipo, ó, plataforma, como é que é o seu algoritmo? Como é que eu faço para ficar lá no topo da página? É só pagando ou não? Né? Porque é muito estranho. Se fosse só pagando, você tem outras organizações que têm muito dinheiro para pagar. Né? E pode botar outros conteúdos. Sei lá, a Globo não pode colocar um conteúdo ali no topo do YouTube. É. A própria Record, enfim, uma produção que apoia, sei lá, uma empresa que apoia uma produção, não pode pegar e botar o dinheiro lá. Esse lance da regulação, cara, é um debate que eu acho que a gente tem que fazer, porque você vê agora a lei da fake news, que tinha um projeto ali para combater fake news, mas se entra ali os interesses do capital também. Então, do que era o projeto para combater fake news já é outra coisa, muita emenda, entendeu? Né? Virou... É pano pra manga para um outro podcast que a gente se debruça só sobre esse tema. Inclusive, se você dominar a temática, sinta-se à vontade. Que domina bem mais, que nós queremos debater sobre isso. Mas eu acho que essa questão do Brasil Paralelo e desse conteúdo audiovisual que está contra o nosso lado, assim, né? Esse lado mais humano da gente, preocupado com as questões que são realmente fundamentais, né? Eu não estou preocupado se o nazismo é de esquerda, pô. O nazismo já acabou e está voltando, eu espero que acabe. Estou preocupado com a fome, estou preocupado com os atrasos de salário, estou preocupado com o ônibus, que é horrível. Estou preocupado com isso, né? Não estou preocupado. Eu sei que não tem criança recebendo kit gay e tomando uma madeira de piroca da escola, mas eu sei que o ônibus é uma merda, entendeu? Eu sei que o saneamento é uma merda, então eu acho que para a gente começar a pensar esse conteúdo, a gente tem que pensar, porque esse conteúdo se propaga nessas plataformas, né? E a gente tem que pensar muito na plataforma, e eu acho que se a esquerda quiser ter um conteúdo como o Brasil Paralelo, não digo nem utilizar essas táticas escrotas que eles usam, que são táticas fascistas, né? Mas assim, a gente trabalha com a verdade, né? Como lá no Ziga Verdade, com a Právida, né? A gente tá na Právida. Então a gente tem a verdade, né? A fome é uma verdade, né? Se fazer um documentário sobre a fome é a verdade. Agora, o PT que está no poder e quer fazer um documentário que o Brasil passa fome, será que é interessante para eles? Né? Será que é interessante que não houve reforma agrária, que não houve reforma agrária, de governo que petista. A previdência que eles fizeram reforma é horrível? Enfim, né? O poder é uma coisa muito complexa, né? E pode ser de esquerda ou de direita, mas o poder ele tende a se manter, né? E ele se mantém no Brasil há muitos anos já. Então, não sei se o PT vai mudar isso. Acredito que não. Muito legal, Igor. Cara, aqui a gente faz um programa por volta de 1 hora e meia, que é também para não cansar a turma que está nos assistindo. Sim, claro. Mas antes de encerrar aqui, eu queria fazer um último bloco aqui com você. Diante da tua experiência, que tu está acompanhando aí no MST e tal, o maior base do nosso público aqui é a turma ligada a sindicato. O que você pode dar aí de orientação para que os sindicatos, o movimento social melhore, né, a sua comunicação audiovisual, né? E já aproveita para fazer tuas considerações finais. Quiser indicar algum filme que a turma tem que assistir como prioridade para a vida, manda as ordens. A pesquisa sobre o MST, ela tá no estágio ainda inicial, né? Assim, não é uma coisa que eu tenho. Acredito que a produção deles tem que melhorar audiovisual bastante ainda, né? Mas assim, há uma produção, né? E eu acho que o MST tem tratado bem a sua imagem, né? Com a questão da roupa, do boné, né? Das artes, né? Dos representantes assim, da programa de televisão, né? Vai ter João Pedro Stedley agora no Flow, por exemplo, dia 11 amanhã. Então eles vêm trabalhando bem a imagem deles, o processo de comunicação deles tem sido bem feito porque eles sofrem uma avalanche de fake news. Mas o que eu percebo dentro dessa produção da MST é que o campo de reivindicação ele se alargou muito. Então antes era vamos pensar lá em Terra para Rose, que é o primeiro filme que eu estou analisando, que é de 89, 86, 87, né? A reivindicação era a reforma agrária. Era terra. Eu quero terra para plantar, para produzir, para me cooperar. Né? Essa era a reforma agrária, era a reivindicação.
Hoje o MST ele vai atravessar várias pautas. Ele atravessa, você tem filmes sobre pauta de gênero, você tem filmes sobre pauta de raça, você tem filme só falando sobre agrotóxico, sobre questões de produções agroecológicas. Então a pauta ela já não é mais só a terra. Por exemplo, a ocupação de Aracruz não era uma ocupação simplesmente para eles assentarem as famílias lá, porque a empresa estava roubando a água da galera, né? A empresa não estava cumprindo os acordos ambientais que tinha feito com a galera, né? Então, as pautas hoje estão sendo muito mais complexas, né? O MST tem hoje, ele é o maior produtor de arroz orgânico do país. Ele tem acho que é Terra Livre, que é uma empresa que produz vários produtos, Cristodinho, Nescau, produz sucos, né? Tipo suco Del Valle, esses sucos, produz o arroz, produz uma série de produtos que o MST vende. Você vai no Nordestão e tem lá aquela seção de orgânico, aí você vai encontrar lá Campo Largo, Terra Livre, acho que é Terra Livre. Tem uma coisa interessante que a turma tá... Uma curiosidade, né? Tem um deputado fomentando a abertura da CPI do MST. Aí quando você vai ver quem apoiou, quem financiou a campanha desse deputado, foi a Cargill, que disputa o mercado com o MST, né, cara, de produção de arroz. Então o MST ele está mostrando para o Brasil que se pode produzir de uma forma mais ecológica, uma forma cooperada, que várias pessoas ganham, né? Não está ganhando só o dono da fazenda lá. Na verdade, se dá em cooperativa, mas se o assentado não quisesse cooperar também, aí é problema dele, então ele vai se virar. Se vira. Não quer se cooperar, beleza. Você já tem a sua terra, você se vira. Agora, se você quiser colar com a gente aqui, vai todo mundo ganhar. Vai ser mais fácil para você comercializar e tudo mais, né? Então, acho que o MST vem trazendo outras, uma filosofia mesmo da vida saudável, né? Do se aceitar, aceitar as pessoas como as propostas de vida das pessoas. E vem sendo um movimento cada vez mais fortalecido, né? Com esses médicos. Eu trabalho com um jornalista do MST, né? Que é formado pelo movimento, um diploma a nível superior, como o meu, como o seu, como de qualquer outra pessoa, né? E médicos, advogados, pedagogos. Então, o movimento trabalha em várias frentes que hoje as pessoas só pensam que vai ocupar a terra, mas as questões são muito maiores hoje, né? Então, os filmes eles trazem um pouco dessa mudança, né? E, por fim, né, aconselho que procurem no YouTube, né, esses filmes desses autores, né? Silvio Tendler, do Léo Risman, o Maioria Absoluta do Leonardo Jabor, né? Da Tete Moraes, que não tem só Terra para o Rosto, tem outros filmes. Os filmes do Chris Marquer também, do Edgar Morin, do Jean Rouch, do Gilo Pentecorvo. Costa Gavras também faz filmes sobre política maravilhoso, mas no ramo da ficção, né? Então, assim, a gente tem um cinema muito rico aí, né? Acho que é até muito mais rico que o deles, né? Dentro da esquerda, e que merece ser visto, você pode até achar no Netflix da vida, no Amazon, você coloca lá Costa Gavras, ou, sei lá, Gilo Pantocorvo, Rossellini, esses autores do neorrealismo italiano, os soviéticos que fazem filmes sensacionais. E é isso, né? Quero entender um pouco sobre a Revolução Soviética. Coloca lá A Mãe, de Pudovkin, que é um filme maravilhoso, né? O Encoraçado Potemkin. Então, são filmes que, para quem gosta de cinema, de ver a estética, assim, são filmes legais, são histórias bem contadas, né? Porque o Vingadores tem no cinema todo ano, né? Então, vamos mudar um pouco. Até porque você já sabe qual vai ser o final dos Vingadores, né? Desses filmes você normalmente não sabe, né? Normalmente os personagens principais morrem, né? Mas enfim. Vingador é um gatilho para fazer o próximo. O final do filme é esse. Tem um gatilho para fazer o próximo. E vejam esses filmes, porque são filmes sensacionais, cara. Assim, para conhecer o mesmo Brasil, né? Os filmes dos vídeos nas aldeias, do pessoal indígena,
os filmes do pessoal da Brigada do Eduardo Coutinho. Os filmes estão no YouTube aí, no Vimeo, você acessa, você coloca vídeo das aldeias, aí vai aparecer lá várias coisas legais, né? E é isso. Tem bastante coisa aí. No Nordeste mesmo se produz, a Paraíba produz bastante filme legal. Pernambuco nem se fala. Sei lá, filmes como Abril Despedaçado, que fala dessa questão agrária mais. Abril Despedaçado é fantástico. Febre do Rato, que fala dessa questão urbana do Recife. Né? Então, vários filmes que tem uma temática mais contra-hegemônica, né? Você não vai ver aquele monte de galera lá, classe média, com dramas de classe média, de Manuel Carlos e Helenas da vida, né? Mas vale muito a pena. Eu sou fã, sou suspeito para falar, e espero que gostem também. Legal, Igor. Muito massa. Então a gente vai encerrar por aqui. Quem nos assistiu aí, deixa nos comentários indicação de outros filmes que vocês já assistiram. Igor, a gente produziu um documentário junto da história do Cine Saúde, tal. Se vocês quiserem assistir também, comenta aí embaixo que a gente vai trazer aqui pro canal essa obra aí, contando a história de luta do Cine Saúde. E eu acho importante porque o Cine Saúde é uma organização mais de 30 anos, né? Foi 30 anos que a gente fez. A gente fez de 30 anos. Mas hoje tem mais de 30 anos, né? 32, 33. Assim, muito das conquistas dos trabalhadores ali, da virada da ditadura, né? Vai estar ali. Trabalhadores da saúde, né? Que são os heróis, mas que são humanos, são trabalhadores, né? O herói do Marvel leva porrada, no final ele vence, né? O herói da saúde não. Ele fica sem aposentadoria, ele fica sem insalubridade, né? Então, assim, os verdadeiros heróis, eles são fracos, né? Eles são frágeis, né? Eles morrem. Então, acho que para se sensibilizar mesmo, assim, de ver qual é a realidade desse pessoal, a realidade do Valfredo Gurgel, de Santa Catarina, as condições de trabalho, as condições de você que é atendido lá. Então, assim, esses são os problemas reais, né? Exatamente. Não é o inimigo criado aí pelo fascismo, né? Isso é problema real, que a gente sente na pele, e é isso que esses filmes querem trazer. Cara, inconscientemente, depois assistindo o documentário, né? Eu acho que a gente produziu algo inconsciente, assim, tipo Menina de Ouro. Que vem lutando ali e tal, aí chega um momento que tem uma queda, aí você fala, pô, vai... Agora Daquele filme eu falava assim, pô, a menina vai voltar e vai ganhar o cinturão. O documentário do Cine Saúde teve muito isso, né, cara? Construção do sindicato, muita luta, pancada com a polícia e tal. Aí quando chega no final, você, pronto, agora os caras vão conseguir o reajuste salarial. A turma morre por conta da pandemia do Covid, né, cara? É foda. Mas enfim, se você quiser assistir aí esse filme, comenta aí que a gente bota aqui no canal pra vocês assistirem. Valeu, Igor. Valeu, obrigado. Show, gente. até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu.